Leitura do capítulo 67 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia diante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Amantíssimo Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro para os estudos da doutrina espírita. E te rogamos que nos abençoes com a tua paz e com a presença dos bons espíritos, para que eles nos dirijam durante as atividades desta noite e também nos inspirem os bons pensamentos e a compreensão das lições que analisaremos em instantes. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos de humanidade, todos aqueles que encontram-se em desesperação, angustiados, amarfanhados, que recebam a tua paz e bom ânimo para que consigam prosseguir na marcha evolutiva, vencendo
cada degrau da ascensão. Senhor, não temos quase nada para oferecer-te, senão o nosso coração, o nosso carinho. Recebe-os por nossa oferta humilde, e ser bendito e louvado agora e para sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos então estudando o capítulo Manicômio do livro Memórias de um Suicida, e hoje começaremos no parágrafo efetivamente víamos. Aqui então, a partir deste parágrafo, o autor Camilo vai descrever um pouco da percepção dele e dos outros companheiros que também tinham se suicidado, estavam fazendo aquela excursão de aprendizagem naquele departamento do manicômio, sob os auspícios, sob a orientação do irmão João. E depois de serem apresentados, Camilo e os seus amigos, a alguns setores daquele departamento, terem visto já vários doentes internos ali no manicômio, ele dá algumas de suas impressões para nós, dizendo que viam eles, acompanhando com o olhar interessado, as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, ou seja, pessoas abobadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente imaculadas, deixavam à mostra em sua configuração astral, no perispírito, o corpo espiritual, os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes, de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Então, além dos estigmas do suicida, ali a dor moral daqueles companheiros e também a impregnação dos componentes vibracionais daquelas drogas, os tóxicos, os entorpecentes que eram usados. Então, do fumo, do álcool, da cocaína que foi mencionada aqui no texto, de outros tóxicos, todos estes elementos, na verdade, todos os elementos químicos têm uma carga vibracional. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, acompanhando um caso de desencarnação que estava em curso, com a assistência do benfeitor espiritual, de um benfeitor espiritual, há uma intercorrência naquele processo de desencarnação que estava sendo procedido. E a intercorrência foi que o médico e a enfermeira entraram no leito hospitalar onde estava aquele moribundo que estava já sendo desencarnado pelo benfeitor espiritual, com o auxílio de alguns espíritos, como André Luiz, e neste momento a enfermeira, com a ordem do médico, injeta uma medicação letal, praticando a eutanásia. E daí então o benfeitor espiritual fala a respeito das consequências da eutanásia, imediatas e também perdurando por um certo tempo, porque as cargas vibracionais daquele componente medicamentoso, não a parte material, mas as cargas vibracionais daquele medicamento, elas interfeririam no corpo astral, no perispírito do paciente. E daí, os efeitos daquele ato, daquela carga vibracional
da medicação perdurariam por certo tempo no perispírito daquele indivíduo que estava sendo ali desencarnado pelos benfeitores. E de fato eles só conseguiram concluir a desencarnação 24 horas depois de praticada a eutanásia, porque havia necessidade de que aquela medicação letal, aquele componente letal, se diluísse no organismo para que fosse depois possível concluir a desencarnação. E mesmo depois de concluída a desencarnação, rompidos todos os vínculos do perispírito, corpo espiritual, né, da pessoa com o corpo físico, que já estava morto, ainda assim, por um certo período, aquele recém-desencarnado permaneceu num estado meio hebetado, entorpecido, que era o resultado, a consequência ainda daquela carga vibracional do componente letal que destruiu a vida orgânica daquele indivíduo. Então, aí também consta neste livro, Obreiros da Vida Eterna, a explicação que todo componente material, todo elemento químico tem a sua correspondente carga vibracional e que interfere no corpo espiritual do indivíduo. Então, todas as medicações alopáticas têm a sua carga vibracional e interferem no funcionamento do perispírito. Então, desta mesma forma, álcool, fumo, ou a cocaína, outros entorpecentes, outras substâncias tóxicas, elas têm as suas cargas vibracionais e o indivíduo que usa por longo período estes componentes, estas cargas vibracionais ficam impregnadas, muitíssimo impregnadas no corpo espiritual, no perispírito. Depois da desencarnação, continuam provocando efeitos danosos sobre o envoltório perispirítico, né, ao perispírito do desencarnado. Portanto, ele continua sofrendo ainda consequências daquela intoxicação, já não mais físicas, mas energéticas sobre o seu corpo espiritual. Então, é bem interessante esta questão aqui. Na sequência, então, o Camilo vai falar a respeito das impressões que ele e o grupo tiveram sobre o que ele chama de os retalhados, aqueles que se suicidaram jogando-se em frente a um caminhão, um trem, cujos corpos físicos foram realmente retalhados, despedaçados. Ele diz aqui, os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Ele já tinha mencionado em outras partes deste livro que os casos normalmente mais graves eram destes de suicídios, né, dos suicidas em pior estado, eram destes retalhados. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando espasmos cruciantes sacudiam-nos como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos, ou seja, lentos, eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Quando nós estamos encarnados, nós, além do corpo espiritual, temos o corpo físico. Para que o corpo físico se movimente, a gente precisa dar um comando. Quem dá o comando é o espírito, por meio da mente. A mente, então, aciona os recursos do corpo espiritual, que, por sua vez, dá os comandos para o corpo físico. Então, aqui, como havia um problema de desorganização do perispírito, o indivíduo também atordoado na sua mente, não conseguia nem mesmo organizar o pensamento para dar um comando. E ainda que desse o comando, o seu perispírito estava de tal maneira também desorganizado que não obedeceria adequadamente. Por isso que logo mais a gente vai ver que os movimentos eram todos
estranhos, mal conseguiam se locomover, eles andavam, né, com muita dificuldade e de maneira sem, digamos, uma orientação motora adequada. Então aqui havia dois problemas: a falta de organização das ideias e também todo o desarranjo energético vibracional do perispírito deles. Então, os suicidas, por aqueles chamados os retalhados, tinham essas dificuldades realmente de se locomoverem, e especialmente porque eles mal conseguiam organizar as próprias ideias e por esta desorganização vibratória do perispírito. Diz ainda aqui Camilo: dir-se-iam reumáticos enfermos a quem ataduras envolvessem, tolhendo a agilidade das articulações. E depois, na sequência, ele menciona que, entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheios de angústia. E que há de ser destas pobres criaturas que o futuro as aguarda? Então a gente vai ver aqui qual foi a resposta do irmão João a esta pergunta. Também vamos verificar por que aqueles pacientes teriam de ser reencarnados rapidamente, quais auxílios e preparativos eram ministrados àqueles pacientes antes de se reencarnarem, quais possíveis tipos de expiações os aguardariam na futura reencarnação, por que a humanidade terrestre era obrigada a receber em seu seio aqueles pacientes, o que é a profunda dor que estaria presente na futura reencarnação de todos aqueles pacientes do manicômio poderia produzir neles, beneficiando-os. Então, a gente vai ver aqui a resposta do irmão João a esta pergunta, né? O que seria daquelas pobres criaturas, que futuro as aguardaria. E logo de início, o irmão João diz que o que aguardaria aquelas criaturas, aqueles irmãos do manicômio, seria um dramático futuro, na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável. Nós já vimos também que, por eles estarem numa condição de difícil organização das ideias, eles pouco conseguiam aprender das lições ministradas na colônia. Um pouquinho mais adiante a gente vai ver que eles recebiam lições, mas lições muito simples, muito básicas e apresentadas de uma maneira muito simples, porque não havia como eles conseguirem organizar bem as ideias, logicarem com maior profundidade. Então era necessário comandos, orientações, lições muito simples e ministradas também de maneira muito simples. Também, por causa dessa desorganização das ideias da mente, pouco conseguiam absorver das energias que eram ministradas a eles. Não é que eles não absorviam nada, mas absorviam muito pouco. Quando nós falamos do passe espírita ministrado nas casas espíritas, nós sempre enfatizamos a necessidade de participação daqueles que vão receber o passe. A participação será no sentido de estarem concentrados, com a mente fixada em algo positivo, de preferência em prece, para que neste estado psíquico da mente haja uma condição de absorção das energias que estão sendo ministradas àquele indivíduo que está recebendo o passe. Se ele não consegue se concentrar em algo positivo, atraindo assim as energias positivas do passe, fixando estas energias em si mesmo, então, se não consegue se concentrar, esse indivíduo torna-se refratário às energias do passe. Pode até absorver, mas vai absorver muito pouco, se comparado a uma outra pessoa que está devidamente concentrada em algo positivo, bastante, portanto, receptiva àquelas energias.
Então aqui nem conseguiam direito a absorver, compreender as lições que lhes eram ministradas, nem conseguiam absorver os recursos magnéticos também que lhes eram ministrados. De maneira que havia uma preparação mínima para que em seguida eles fossem reencarnados. E reencarnados, utilizando-se de um novo corpo físico, drenassem para este novo corpo físico expiação. Este prefixo ex significa para fora, a gente sempre repete para a gente fixar a ideia, o entendimento. Portanto, expiar, eliminar de si, eliminar do corpo perispiritual, do perispírito para o corpo físico. Daí, depois da desencarnação, o espírito, junto com o seu corpo espiritual, retornariam para a vida espiritual com menos desequilíbrios no perispírito. Então era necessária uma nova reencarnação expiatória de eliminação para drenar os desequilíbrios do corpo espiritual. E não havia sentido em demorar-se tempo para esta nova reencarnação, já que quanto mais tempo se demorasse no mundo espiritual, se prolongaria o imenso sofrimento daquele espírito. E considerando que os benefícios de permanecer no mundo espiritual eram muito poucos, porque eles não conseguiam aproveitar as terapêuticas da colônia, pelo menos não como seria desejável, então a melhor solução para aqueles casos era realmente a reencarnação mais rápida. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual, ou seja, não tem remédio para eles eficaz na vida espiritual, como nós já mencionamos. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias, as abundantes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega, um atentado grave contra algo digno de respeito, em que acharam por bem se locupletarem, se encherem, no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que não quiseram furtar. Mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida, para que se convençam da situação própria, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, de explicação oral, metódica das coisas religiosas, da lei de Deus, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiram, a insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Então aqui a gente verifica, novamente pela explicação do irmão João, que não há grande aproveitamento das terapêuticas espirituais para aquele grupo de espíritos do manicômio. E que eles vão ser instrumentos da misericórdia. Eles próprios, diz aqui, eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios. Por que eles serão agentes de misericórdia? Porque eles se submeterão a uma nova reencarnação que, embora muito dolorosa, será o meio pelo qual eles conseguirão liberarem-se, pelo menos, de boa parte daqueles desequilíbrios que tanto os infelicitam. Então é necessário o indivíduo aceitar com certa resignação a grande dor
expiatória que é necessária para a recuperação deles, pelo menos para o início da recuperação deles. Deixa o benfeitor aqui claro que indivíduos que não estivessem na mesma condição, digamos, de desequilíbrio, pessoas normais, diante de uma possibilidade de expiação tão dramática e dolorosa, se assustariam, ficariam estarrecidos e não aceitariam. E por que esses indivíduos aceitam? Porque a dor que experimentam é maior do que o drama pelo qual vão passar na nova reencarnação, na expiação da nova reencarnação. Por isso é que, em Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, Allan Kardec explica que o primeiro passo para que a gente consiga se regenerar, se recuperar totalmente do desequilíbrio que adquirimos com a nossa ação infratora à lei de Deus é o arrependimento. E por isso insistimos que o arrependimento, para ser verdadeiro, tem de ser doloroso, tem de ser um remorso, algo realmente impactante para nós. E Emmanuel explica a razão disso. Se não for algo profundamente doloroso e impactante, nós não temos a força, a coragem necessária para solicitarmos uma expiação que nos leve à recuperação daquele desequilíbrio. Nós nos acovardamos. Se não estiver doendo muito, nós não aceitamos a reencarnação com determinadas expiações necessárias para a nossa recuperação. É como, às vezes, os indivíduos que estão com certos sintomas aqui na Terra e dizem, eu vou esperar um pouco, eu não vou ao médico. Eu não vou tomar o remédio agora. E daí piora um pouco, acho que ainda não vou tomar o remédio, nem vou ao médico, mas você precisa ir ao médico, você precisa tomar o remédio. Não, eu não vou tomar o remédio. Daí chega no momento que a dor é tão grande que o indivíduo fica tão assustado e tão dolorido que ele vai ao médico, ele toma o remédio, ele toma a injeção se for necessário. Então é necessário que a dor do remorso, da culpa, seja realmente contundente. Assim nós nos movimentamos no sentido de buscarmos a expiação, o recurso de liberação daquele desequilíbrio, que é, portanto, a expiação. E o indivíduo que busca este recurso está buscando o recurso da misericórdia de Deus. Porque, em verdade, se somos criminosos, se somos devedores da lei, nós não temos o direito à reencarnação. Nós não temos o direito à reencarnação. Somos criminosos, somos devedores da lei de Deus. Mas, se nós buscamos o recurso expiatório, uma nova reencarnação com a expiação, Deus nos concede a oportunidade reencarnatória como misericórdia. Por misericórdia. Então nós buscamos o recurso de misericórdia da lei de Deus, porque já está incerto na lei de Deus o recurso da misericórdia divina. A lei é de justiça, mas também é de caridade, é de misericórdia. Então nós podemos utilizarmos-nos do recurso da misericórdia, mas precisamos ir em busca deste recurso. Por isso nós seremos os agentes de misericórdia. Digamos um artista. Um artista tem um agente que fecha os contratos para ele, verifica, digamos, algum trabalho, procura algum trabalho para aquele artista, seja numa propaganda, seja numa novela, seja num filme, numa peça de teatro. Ele fica investigando e buscando algum recurso que possa ser oferecido àquele artista para ele trabalhar. Ele é o agente do artista. Nós nos tornamos agentes nós mesmos da misericórdia, ou seja, nós buscamos a misericórdia. Nós vamos atrás do recurso da misericórdia e solicitamos, portanto, uma nova reencarnação. Embora haja aqueles também que se revoltam,
se sintam injustiçados por causa do orgulho. Acreditam que não fizeram nada demais, que o sofrimento é exagerado, desproporcional ao ato que praticaram. É o orgulho falando. Então, estes realmente têm maiores dificuldades, porque às vezes acreditam ou não querem se reencarnar, ou acreditam que podem se reencarnar sem aquela assistência dos benfeitores, né? Da catequese, das aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, da carinhosa assistência. Então, ou fogem à oportunidade reencarnatória, ou solicitam querem se reencarnar sem a devida assistência. Em qualquer uma das situações, sempre vão sofrer grandes desastres, né? Vão piorar a própria situação. Daí diz aqui o benfeitor, tais como se encontram aqui, aqueles internados no manicômio, estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária. De cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, a idiotia, né? Débeis mentais e idiotas, as nomenclaturas que eram usadas à época, início do século XX. Nervosos, portanto, problemas do sistema nervoso, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência. Enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Então aqui ele faz uma pequena descrição, né, um rol de problemas, né, de tipos de expiações que aqueles internos do manicômio sofreriam numa nova reencarnação, e depois menciona, e eles têm de fazer esta expiação, passar por esta expiação, no seio da sociedade humana da Terra, porque pertencem à Terra, é da nossa população terráquea. E eles se desastraram na Terra, são fruto da Terra. O que ele quer dizer com isto? Que também cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade nestas condutas. A nossa parcela de responsabilidade está na proporção direta da nossa falta de esforço na colaboração com a obra geral de Deus. Imaginemos que todo mundo estivesse devidamente colaborando dentro de cada um das suas próprias possibilidades na obra geral de Deus, na obra de engrandecimento da humanidade, dentro da obra de progresso moral. Certamente o número de suicídios seria muito menor. Vamos pensar na questão dos fluidos. Nós sabemos, conforme estudo a doutrina espírita, que cada pensamento, ideia ou sentimento que temos, nós automaticamente, com esta onda, com esta descarga, digamos, psíquica nossa, de um pensamento, de uma ideia, nós fazemos vibrar o fluido cósmico universal, modificando as suas estruturas. Então, o fluido cósmico universal se adensa, se condensa em torno aquela ideia que disparamos, aquela onda energética que disparamos, o fluido cósmico universal se adensa, se condensa em torno daquela ideia, daquele foco energético, adquirindo as características da nossa ideia, do nosso pensamento, e depois isto é propagado no universo por meio deste fluido cósmico universal. Kardec explica da mesma forma que nós fazemos vibrar com o movimento do ar as nossas cordas vocais, produzindo sons, ondas sonoras, e essas ondas, elas percorrem o espaço por meio do ar, os nossos pensamentos, as nossas ideias, modificam as estruturas do fluido cósmico universal, gerando estas ondas psíquicas vibracionais, e isto propaga-se no universo por meio deste fluido cósmico universal. Daí André Luiz criar uma expressão
formas pensamento. Nosso pensamento dá uma forma e características especiais ao fluido cósmico universal que está em nossa volta, e isto se propaga. A partir do momento que eu tenho uma ideia e um pensamento, esta onda vibracional de teor positivo ou negativo não mais faz parte de mim, ela está no ambiente. E pode perturbar o ambiente onde eu estou ou por onde eu passei. Então, nós podemos intoxicar os ambientes, o ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, nas vias públicas, com as nossas emissões mentais. Não é necessário que nós façamos nada, que nós falemos nada, basta estarmos pensando negativamente. E se todo mundo, ou quase todo mundo na Terra, pensa negativamente, se a maior parte dos nossos pensamentos tem teor negativo, então nós estamos intoxicando e empesteando a psicosfera da Terra. Quem é mais frágil vai sofrer o impacto daquilo. Todos sofrem. Mas, naturalmente, quem é mais sensível vai sofrer mais. Digamos que 5 pessoas vão jantar num lugar, a comida não está lá muito boa, já está um pouco estragada, intoxicada. Das 5 pessoas, 2 não têm sintoma nenhum no dia seguinte, 2 têm leves sintomas e uma tem uma forte intoxicação, passa muito mal e vai parar no hospital. Depende da sensibilidade do organismo de cada um. Também nós temos a sensibilidade psíquica. Há pessoas mais sensíveis psicicamente e podem ser muito prejudicadas pelas emissões mentais das pessoas, da coletividade. Além disso, muitas pessoas têm ideias pessimistas, não controlam o verbo, e na epístola de Tiago, ele diz: a língua é fogo, pode causar incêndios destruidores. Quantas pessoas na Terra procuram ter vigilância com relação ao próprio verbo, à sua fala, à sua língua? Se nós não temos nada de edificante, de bom, de construtivo, de consolador para falar, melhor será que fiquemos calados, mas ficamos. Então estas palavras também podem encorajar ou podem desestimular as pessoas. Alguém que já está muito deprimido, conversa conosco, em vez de nós melhorarmos o ânimo daquela pessoa, a coragem, nós dizemos: realmente o mundo não tem jeito, está tudo perdido. E falamos assim, como se isso não tivesse nenhum impacto na vida de ninguém. Pois tem. E tem grande impacto. E nós, portanto, passamos a ser corresponsáveis pelos desastres morais dessas outras pessoas. Então não podemos nos evadir da nossa responsabilidade. Por isso é que, embora estes espíritos pudessem ser tratados talvez em outros planetas equivalentes, é a Terra que é responsável por eles. Porque veio da Terra, vieram da Terra esses indivíduos, ou saíram da crosta terráquea para a dimensão espiritual. Pertencem aqui e, de modo geral, coletivamente, nós, em maior ou menor grau, temos colaborado para este panorama muito complexo e difícil da Terra. Só não terão responsabilidade individual aqueles que já conseguem controlar os pensamentos e emitir bons pensamentos, que têm perfeita vigilância para com os seus atos, pensamentos, palavras, que falam coisas edificantes. Como esta população constitui grande minoria na Terra, é natural que nós, a maioria, estejamos ou sejamos responsabilizados também pelo desastre moral desses nossos irmãos. Imaginemos também a colaboração daqueles, uma colaboração nefasta, daqueles que dizem: imagina, não existe nada depois da morte. Para que sofrer aqui na Terra? Não vale a pena continuar a viver. Então, temos realmente as nossas responsabilidades. Continua então o irmão João
reencarnarão dentro em breve, conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram, todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Ou seja, as deformidades, os desequilíbrios do perispírito de cada um deles serão transferidas para o novo corpo físico, modelarão o novo corpo físico. Por isso, Dr. Hernani Guimarães Andrade cunhara a expressão modelo organizador biológico, MOB. Porque o perispírito é o modelo que vai organizar a nova forma física, a nova forma biológica, de acordo com as características, a harmonia ou desarmonia presente no corpo espiritual perispírito, nós teremos um corpo físico com as correspondentes harmonias ou desarmonias. E depois ele esclarece que, apesar de ser impactante ouvir essa descrição, esses esclarecimentos a respeito de uma nova reencarnação em tão dolorosa situação, aquilo terá um resultado positivo para aqueles irmãos. Então não é uma punição, nesse sentido que nós entendemos a palavra punição. É uma medida terapêutica, e assim vai perguntar, Camilo. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, falosão colher boa messe de proveitos futuros. Sob os focos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral, do perispírito, se adelgaçarão, ou seja, ficarão mais finas, dando lugar a que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em alços de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo, o vírus se irá desfazendo até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados em condições de algo a aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação, depois de receberem a alta do nosso estabelecimento. Ou seja, o perispírito que está envolto em camadas grossas e pesadas de energias densas, desorganizadas, desequilibradas, estas energias sendo paulatinamente transferidas para o organismo físico, isso gerará, portanto, uma melhora significativa do desequilíbrio perispirítico, do perispírito daqueles indivíduos. De maneira que todo mundo, todas as pessoas, todas as almas, sendo filhos ou filhas de Deus, sendo feitos da substância divina, são feitos desta chama divina. O que nos impede, o que impede que esta chama divina brilhe em nós, são as camadas densas energéticas, grosseiras. Imaginemos num garimpo, nós temos os minerais preciosos, mas normalmente eles vêm envoltos na chamada ganga, que são aquelas impurezas. Então é necessário retirar aquelas impurezas para a gente encontrar, por exemplo, selecionar apenas a pepita de ouro. Ela não vem já pronta, ali limpinha. Normalmente ela vem envolta em areia, em outros minerais não preciosos, em outros componentes, e é necessário ir desgastando, retirando a ganga para sobrar apenas, ao barro, enfim, a pepita de ouro. Daí a gente vai ver o brilho do mineral.
daquele componente. Antes não. Então nós temos uma ganga em nosso perispírito, em nosso corpo espiritual, envolvendo também, portanto, a alma. É necessário que ali seja eliminada por meio dessas expiações dolorosas, essa ganga, para começar a nossa irradiação psíquica a alcançar um patamar melhor. Por isso ele diz aqui também que no início as solicitações elas irradiam-se pouco, as preces têm pouco poder de irradiação. Allan Kardec menciona e estuda a questão dessa irradiação durante a prece. Algumas pessoas têm uma irradiação maior, mais potente, outras menos potente, mais limitada. No estudo que ele faz sobre a prece em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois de passado por este período de expiatório na Terra, retornam estes espíritos para o mundo espiritual, já sem uma camada tão grossa, nessa ganga tão grande no perispírito, e, portanto, já conseguem ter uma irradiação melhor. E mesmo durante a reencarnação, insistindo nas boas obras, no bem, aceitando resignadamente as expiações e orando com fervor, de pouco a pouco as irradiações destes espíritos, pela prece, alcançam regiões da espiritualidade superior e recebem muito mais facilmente a resposta da espiritualidade superior, da divindade. Novamente, é o mecanismo da prece, conforme estuda Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, dúvida, algum comentário? Bom, na sequência a gente vai ver a pergunta então que Camilo faz sobre a reencarnação daqueles irmãos. Ele diz: se bem compreendi, então a reencarnação punitiva que aguarda estes desgraçados lhes é imposta simplesmente como um tratamento médico hospitalar desta seção de nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois? Ou seja, ele menciona uma reencarnação punitiva, mas daí ele compreende que, na verdade, esta punição, entre aspas, já não é exatamente uma punição. A gente só pode entender como punição se nós compreendermos punição como o efeito de uma causa, como manifestação da lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Eu gero uma causa negativa, eu sofro a reação, a punição, digamos, né, de punir, de imputar a alguém daquela reação à causa que foi gerada por mim. Se eu entender punição como isso, tudo bem. Mas punição de Deus, não. Deus ama. Então sofremos os golpes, ou ainda sofremos os contragolpes dos golpes que praticamos. Mas, no caso, a reencarnação funcionará como medida terapêutica para aqueles indivíduos. Os contragolpes, eles já estão, na verdade, recebendo já no mundo espiritual. E continuarão recebendo os contragolpes, ou seja, sofrendo as consequências do seu ato suicida, dos outros atos também, às vezes criminosos também, na reencarnação. Mas a reencarnação em si tem finalidade terapêutica, de recuperação. Por isso, Joana de Ângeles, certa vez, orientou Divaldo Franco, seu tutelado, no sentido de que toda vez que ele visse alguém na Terra passando por determinados sofrimentos muito dolorosos, muito grandes, muito impactantes, que ele se lembrasse que era uma alma em recuperação, está expiando, eliminando os desequilíbrios.
Pelo menos esta é a proposta, a não ser que se revolte o indivíduo nesse caminho. E ela dizia assim: toda vez que vires alguém chegando perto de ti com os pés enlameados, não te impressiones. Sabes que este indivíduo passou por um lodaçal e saiu do lodaçal. Significa dizer, o indivíduo que está com marcas de crimes do passado está expiando já esses crimes do passado, está em franca recuperação, em processo de recuperação. E daí ela complementa: mas, no entanto, há muitos que ainda estão com os pés limpos, mas estão entrando agora no charco, no lodaçal. O que significa? Muitos daqueles que estamos a ver na Terra, marcados por processos expiatórios, ela diz, não te impressiones, ou seja, não julgues, não condenes, porque estes estão em recuperação. Agora, muitos daqueles que aparentemente não têm problemas, essas marcas expiatórias tão graves, têm os seus problemas, mas não estes processos expiatórios tão dolorosos. Estes, muitas vezes, estão se comprometendo, se corrompendo agora, e numa próxima reencarnação, ou em várias reencarnações sucessivas, terão de passar pelos processos expiatórios. Então ela dizia, preocupa-te com estes. Porque estes que estão mais ou menos saudáveis na Terra, numa vida mais ou menos tranquila, esses, como nós estamos no mundo de provas e expiações, a maioria das pessoas não tem disciplina. Não estão interessadas nos verdadeiros objetivos da reencarnação. O que sucede? Essas pessoas, porque não têm contenções dolorosas, se permitem liberdades desastrosas. E daí terão no futuro de expiar estes males. Então é necessário educar, ter muita atenção com estas pessoas, orientar bem estas pessoas. Porque quem está marcado na Terra por grandes processos expiatórios já estão meio que vivendo de uma forma como tendo cabrestos. Não tem como seguir muito para lá ou para cá, porque já estão limitados nas suas escolhas na vida exatamente pela dor. Às vezes os processos expiatórios nos impõem muitos limites. Isso faz com que a gente adquira certa disciplina. Ainda que não seja, às vezes, espontaneamente, mas é uma contenção. A gente já está no processo de recuperação e com contenções, para a gente não ter muita liberdade de se desastrar por aí. Agora, o problema é quando as pessoas não têm essas contenções, porque na maioria dos casos, ou na grande maioria das pessoas, não sabe usar ainda devidamente o livre-arbítrio. E por isso acaba se desastrando e adquirindo para si mesmas, essas pessoas, grandes necessidades expiatórias para o futuro. Então aqui seriam medidas terapêuticas essas reencarnações. E o benfeitor esclarece. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista, o irmão João. Medicamentação apenas. É o que é aquela, ou são aquelas reencarnações expiatórias. Medicamentação apenas, um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença. Unicamente não será propriamente uma punição conforme considerada, pois que ninguém infligiu o castigo ou terminou a sentença, senão que todos quantos aqui servimos, a lei nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude
o empenho de atender, de ajudar alguém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção, confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nossos departamentos, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes como se aqui ainda permanecessem, enquanto que será para aqui mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para que os preparamos. Ou seja, o irmão João esclarece exatamente aquilo que havíamos comentado. Não é uma punição dada por Deus ou por qualquer outra pessoa. É o próprio indivíduo que cavou aquele buraco para si, que buscou aquele sofrimento por meio de ações infratoras à lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de equilíbrio. Esta lei divina está escrita na nossa consciência, disseram os Espíritos Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Logo, infringindo a lei de Deus, nós agredimos a nossa consciência. Esta autoagressão, este desamor a si mesmo, fez com que aqueles indivíduos se desequilibrassem profundamente. Então, aquelas dores seriam consequências dos atos praticados contra a lei de equilíbrio. Em realidade, por determinação de Deus, determinação, portanto, por conseguinte, de Jesus, Maria Santíssima, com toda a sua equipe de espíritos extraordinariamente elevados, muito bem abalizados, estavam ali para dar total assistência, auxílio, tratamento, carinho, amor àqueles irmãos. Então, há uma única pessoa que podemos responsabilizar pelos nossos sofrimentos, a nós mesmos. Nessa questão, tudo bem? Alguma pergunta, dúvida? Depois a gente vai ver como o autor descreve os aspectos das enfermarias, que tipos de pacientes ali permaneciam, que desequilíbrios apresentavam naquele recinto, que tipos de deslizes cometeram na última reencarnação. Verificaremos se eles tinham contato com os demais pacientes do manicômio. Também o que o irmão João comentou sobre as produções mentais daqueles pacientes, qual ensinamento ele ofereceu sobre as consequências de nossos atos e também pensamentos durante a vida física, qual era o vínculo de afinidade que ligava todos aqueles pacientes e quais percepções Camilo e seus amigos conseguiam ter a respeito das emanações daqueles pacientes e quais as conclusões a que chegou Camilo ao contemplar aqueles quadros dolorosos. Então diz aqui que seguiram eles, Camilo, os outros participantes da comitiva de aprendizagem, junto do irmão João, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. Mas, de passagem, o irmão João fez-nos penetrar as enfermarias onde se localizavam aqueles que continuavam presas, de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que, deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Aqui é interessante porque esse estado de prostração já existia desde da permanência daqueles espíritos no Vale dos Suicidas. Foram recambiados para a colônia Maria de Nazaré, estavam ali no manicômio e continuavam em estados de prostração. E aqui ele identifica que os que estavam em condições assim que mais chamavam a atenção deles eram os que tinham tido na Terra uma vida com comportamentos sexuais muito desequilibrados. Muito desequilibrados. Emmanuel, num livro pequeno, mas bastante interessante sobre a questão da afetividade e do sexo, ele fala que na Terra
a população, a humanidade é composta de espíritos ainda pouco evoluídos. E, portanto, é natural que no aspecto do controle das forças genésicas sexuais, que é uma energia de grande potência, raras sejam as pessoas que já tenham o equilíbrio pleno das forças sexuais. De maneira que ele diz que praticamente todas as pessoas da humanidade terrestre têm certos desequilíbrios na área sexual. Isto é um fato. É decorrente do nosso estágio evolutivo. Estamos aprendendo ainda a lidar com as nossas forças sexuais, essas forças criativas. Nós temos muitos conflitos na área sexual. É bem verdade que a maioria da população humana negligencia e até mesmo nega que haja esses conflitos, acreditando-se em pleno domínio dessas forças, o que não é verdade. Daí o mestre de Jung, Sigmund Freud, dizer que muitos dos nossos problemas na Terra têm origem num desequilíbrio das forças sexuais, da função sexual, da área sexual. Ele apenas equivocou-se ao dizer que todos os nossos conflitos têm como base ou fundo um desequilíbrio, um conflito sexual. Ele se equivocou no momento em que ele reduziu todos os problemas da criatura humana à questão do sexo. Mas ele tem razão em dizer que realmente há uma grande extensão de conflitos nossos, desequilíbrios nossos, que estão vinculados aos desequilíbrios da área sexual. Isto realmente é verdade. Agora, aqui nós vemos esses problemas de desequilíbrio da área sexual num estado mais superlativo, num estado muito mais grave, produzindo, portanto, estes sofrimentos terríveis, esse estado de prostração, porque estes desequilíbrios consomem as forças de criação, as forças vitais também. Desarmonizam e desvitalizam o perispírito. É interessante que nós notemos a questão que está novamente bastante em evidência, e há cerca de um mês foi objeto de artigos jornalísticos, porque há um crescente índice de suicídios entre atores pornográficos. E atores que foram muito bem-sucedidos, que eram muito bem-sucedidos em termos de fama e dinheiro que conseguiram pela atuação em filmes pornográficos. E fazendo entrevistas a atores, e muitos deles famosos, consagrados no meio das produções pornográficas, eles disseram: nós só conseguimos realmente trabalhar, ou quase a maioria de nós só consegue realmente trabalhar com o uso de entorpecentes, de tóxicos. Atores e atrizes pornográficas. Não apenas os remédios, por exemplo, para o homem ter ereção, porque às vezes o filme, segundo eles narram, é feito em várias etapas e daí eles têm de tomar essas medicações para manter uma ereção por longo tempo. Mas mesmo as mulheres, para elas suportarem deitarem-se ali com um homem que elas mal conhecem, ou que elas não têm nenhum interesse, enfim, vários homens juntos, elas se entorpecem com tóxicos. E os homens também. Além disso, há um grande problema das obsessões de vampirização nestas condutas. Então imaginemos esses indivíduos que se regulam completamente na área sexual e, além de tudo, ingerem muitos tóxicos para realizarem aquelas atividades, aqueles trabalhos. Se desencarnam, muitos deles desencarnam
com tiros, enfim, ou às vezes por overdose de tóxicos. Nós podemos imaginar que muitos deles são hóspedes de um manicômio como este, de uma das colônias de Maria de Nazaré. Daí então, Camilo diz: deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, não há aqui um mérito, mas há a bondade extrema de Nosso Senhor. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que os casos mais graves, as reencarnações, são solicitadas diretamente a Deus por Jesus. O irmão João esclarece: há determinados casos tão graves, de tamanhas afrontas à lei cósmica, e estes casos, Jesus diretamente solicita a misericórdia de Deus para advogando a causa de cada um daqueles indivíduos, pedindo a Deus que dê mais uma oportunidade para aqueles indivíduos. É realmente comovente. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, através dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia, porque ali era uma colônia que abrigava espíritos que de fala de língua portuguesa, mas há várias colônias dirigidas por Maria de Nazaré nas outras regiões do orbe. Então, mas eram de várias nacionalidades e que falavam, ou pelo menos entendiam esse idioma, e de várias classes sociais. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que apesar disso lograssem despertar do angustiante marasmo da prostração. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que lhes turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos débeis proferiam, de envolta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecido. E só para a gente encerrar, emocionado passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com o verbo atraente que tão bem sabia usar. E daí o irmão João fala a Camilo e os demais amigos deles: se possuísseis bastante desenvolvimento da visão espiritual, ia elucidando, verificaríeis terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplarem figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhes foram próprios, dos atos praticados contra a decência e a moral, pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evolados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quando a revelia da lei se bandeiam para este lado da vida. Nestes leitos existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou tóxico fatais até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os a mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Então eles, além daqueles pesadelos terríveis que tinham, sem conseguir acordar, melhor dizendo, permanecendo indefinidamente naqueles pesadelos, além disso eles emanavam criações mentais, como que um vapor acinzentado com um fétido e com as formas mentais, as formas pensamentos. Então estavam adormecidos, mas como que em sonhos, e emitindo as formas pensamentos. Kardec estuda isso em O Livro dos Médiuns, Fotografia do Pensamento. Ou melhor dizendo, em o livro A Gênese, Fotografia do Pensamento, no livro A Gênese.
Há um livro também de André Luiz em que ele menciona um pavilhão em que muitos espíritos permaneciam adormecidos. E daí André Luiz é convidado a se acercar de uma das pessoas que estavam ali adormecidas num posto de atendimento intermediário, não era na colônia espiritual, era num posto de assistência próximo à crosta. E, acercando-se desta pessoa, o benfeitor pede para que ele se concentre mais. E daí ele penetra, consegue visualizar as irradiações psíquicas daquele indivíduo, da pessoa que estava adormecida e estava presa num pesadelo horrível, sem conseguir acordar. Então, nós vemos realmente que o que nós cultivamos normalmente de pensamentos na Terra, ainda que nós não os verbalizemos, mas se está na nossa casa mental e nós temos estes pensamentos de forma recorrente, depois da desencarnação, isto continuará, porque são viciações mentais. Viciações mentais. Não é fácil nos liberarmos das viciações mentais. É necessário, portanto, que nós trabalhemos para nos libertarmos dessas viciações mentais na Terra. A gente vê as consequências delas no mundo espiritual. Além das viciações físicas que tiveram as consequências no perispírito, a intoxicação perispiritual, também havia este problema das viciações psíquicas mentais. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?